Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma videoaula onde nós vamos dar mais um passinho em direção àquilo que nós queremos, que é ser aprovados no concurso, aprovadas no concurso, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o artigo 26. Olha, o artigo 26, ele é composto de duas partes, 26 e 26A. Então é bem extenso. E eu não quero que você fique com medo. Ai, meu Deus, o artigo é muito grande. Não. Olha, se você acompanhou os vídeos até agora, o que que você percebeu? Que tem muitos princípios que se repetem, muitas legislações que se repetem. O artigo 26 tem muita coisa repetida de todos os outros artigos. E eu vou vê-lo com vocês, né, devagarzinho. Devagarzinho, a gente vai fazer como se a gente estivesse lá na sala de aula, estudando parte por parte desse artigo. Bora lá? Artigo 26. Vamos ver. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, então, desses três níveis, né, de ensino, né, dessas três etapas do ensino, educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educadores. Ou seja, e dos educandos, desculpa. Ou seja, o currículo, né, ele deve ter uma parte diversificada. Significa o quê? Que o currículo não deve ser igualzinho para todas as escolas do Brasil, não. Existe uma parte comum, ou seja, uma base nacional comum. Ela é uma base. A gente tem isso aí, né? A BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Porém, isso não impede que o município ou um estado, né, ou uma rede qualquer, que ele vá lá e que ele crie a partir da base, por isso é uma base, um currículo diferenciado. Então eu posso, por exemplo, nós estamos aqui na cidade de Santana de Parnaíba, é uma cidade de 1580. Eu posso criar na escola, por exemplo, uma disciplina chamada História de Santana de Parnaíba. Posso, né? Eu posso criar essa disciplina. Eu posso, por exemplo, dizer que todas as disciplinas do currículo devem trabalhar a história local, né? Eu posso, por exemplo, na minha rede, fazer, ao invés de dividir o currículo em disciplinas, eu posso trabalhar com temas transversais. Então, não impede o fato de ter uma base, não impede que uma rede ela possa construir ou desenvolver um currículo que melhor atenda à sua realidade, ok? Vamos prosseguir. Parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o caput, ou seja, a cabeça do artigo, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Ou seja, você pode fazer um currículo? Pode, mas o seu currículo ele deve contemplar obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa, o estudo da matemática, o conhecimento do mundo físico natural, ou seja, o estudo de ciências, e o conhecimento da realidade social e política nacional, né? Especialmente do Brasil, quer dizer que tem que ter também das outras, mas de forma especial do Brasil. Então você pode criar um currículo na sua rede,
desde que no seu currículo esteja contemplado estes conteúdos. Repare, conteúdos, não disciplinas, ok? Parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Ou seja, eu não posso ter um currículo onde não esteja contemplado o ensino da arte e, de forma especial, da arte regional, né? Então, isso é bacana. Agora, nós vamos ver o ensino de educação física. Olha aí no parágrafo 3º, olha que interessante esse parágrafo 3º. A educação física, tá vendo aqui, ó, a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa ao aluno. Essa redação é do ano de 2003. Então, ou seja, a educação física ela é obrigatória. Porém, em alguns casos, o aluno pode optar por fazer ou não fazer educação física. Em quais casos? No inciso 1º, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Ou seja, alunos que trabalham mais que 6 horas por dia não são obrigados a fazer educação física. Geralmente é uma realidade do turno noturno, ok? Maiores que 30 anos de idade. Alunos que tiverem mais que 30 anos de idade também não são obrigados a fazer educação física. Podem ser dispensados desse componente curricular. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física. Ou seja, alunos que estejam prestando serviço militar não são obrigados ou podem ser dispensados, né, de fazer a educação física. Prestando serviço militar, né, ou em alguma atividade cívica em que seja obrigado a fazer educação física fora da escola, ele não é obrigado a fazer educação física na escola. Amparado pelo decreto lei número 1044 de 21 de outubro de 1969, que, né, são, por exemplo, alunas que estejam gestantes também podem ser dispensadas da educação física. Então, veja bem, a educação física, né, ela pode ser dispensada pelo aluno que requerer, se esse aluno se enquadrar em uma dessas situações, ok? Então, tenha muita atenção nisso. Parágrafo 4º do artigo 26, parágrafo 4º. Vamos lá. O ensino da história do Brasil, o ensino de quê? Da história do Brasil, levará em conta todas as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Então, o ensino da história do Brasil tem que contemplar essas 3 etnias. De forma especial, né, esse parágrafo do artigo 26, ele está bem direcionado, por exemplo, aos livros didáticos, né? A gente tem o Plano Nacional do Livro Didático, né, o PNLD, e, por exemplo, se ele não tiver
no livro de história, de geografia, de ciências, né, de artes, se não tiver contemplado, né, essa diversidade, geralmente o livro ele é rejeitado. E mais ainda no componente curricular de história do Brasil. Neste componente aqui, por legislação, é obrigado a estar presente a história das três etnias, digamos, basilares para a formação da nação brasileira, ok? Bora lá para mais um. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, né? A partir do 6º ano será ofertada o quê? A língua inglesa, né? Então, ou seja, somente a partir do 6º ano há obrigatoriedade de oferta da língua inglesa. Ah, mas, Cláudia, na minha escola estão oferecendo língua inglesa na 3ª série, ou no 3º ano, ou no 4º ano. Oh, mas na minha escola estão oferecendo língua inglesa na creche, então tá errado. Claro que não. Aqui está falando da obrigatoriedade da oferta. Agora, se quiser ofertar antes, também pode ofertar antes, problema nenhum. É até melhor, né? Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o artigo 2º deste artigo, né? O parágrafo 2º deste artigo. É artes, né? O ensino das artes, ele tem que contemplar essas linguagens aqui, ó. A dança, a música e o teatro, né? Porque isso são o quê? Isso são linguagens. Toda arte, gente, é uma linguagem. O que é aqui linguagem, né, nesse sentido? É esse intuito, esse ímpeto de comunicação de um sentido ou de um significado. Então, dentro da disciplina de artes, tem que se contemplar a dança, né, a música, o teatro, porque são linguagens. Isso é para quê? É para evitar que o ensino de arte seja aquele eterno de colorir de coisa, né? De ser baseado somente em uma linguagem. As linguagens do ensino de arte devem ser múltiplas, né? Isso que o legislador está dizendo ao pontuar isso aqui. Parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo temas transversais do que trata o caput, né? Então, isso aqui é muito bacana. Isso aqui abre margem para quê? Abre margem para que as escolas elas já introduzam os alunos na prática de pesquisa, né? E na prática de educação de projeto. O que é educação em projetos aqui nesse sentido? É quando o aluno, a partir daquele componente curricular, ele consegue identificar uma situação, um problema do cotidiano dele, e ele ou faz uma reflexão sobre aquela situação, problema, ou ele oferece uma solução para aquela situação, problema. Isso é educação em projeto. E também aqui a LDB, no seu artigo 7º, ela abre a possibilidade de pesquisa já na educação básica. Entende? É interessante. Algumas redes têm, por exemplo, a prática de ter TCC no 9º ano e TCC no final do ensino médio. Está previsto aqui na LDB, né? Já essa introdução à prática da pesquisa. Isso democratiza, isso torna o ensino mais participativo e torna o ensino mais significativo e de
E se a gente caminha nessa possibilidade, nessa senda, né, a gente também vai, com certeza, caminhar para uma efetividade da aprendizagem, ou seja, para que o aluno aprenda de fato na medida em que todo aquele processo pedagógico desenvolvido, para ele tem mais significado. Então é muito importante o que está aqui escrito no parágrafo 7º do artigo 26. Agora, veja bem aqui, parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas semanais. E tem uma novidade, e isso aqui pega muito no concurso. Veja bem, estou até grifando para você ver aqui e você gravar. É obrigatório exibir-se filmes nacionais por pelo menos 2 horas semanais. 2 horas semanais. Deve ser exibido filmes de produção aqui, no caso nossa, brasileira, né? Ela é o que a gente chama de componente curricular complementar. Gente, mas então tem que ter uma disciplina chamada filme nacional? Não. Entenda, a disciplina é uma coisa, o componente curricular é outra coisa. Imagine que a disciplina é uma caixinha. O componente curricular é o que tem dentro daquela caixinha. Então, dentro das caixinhas da disciplina, das disciplinas, tem que haver aí a possibilidade desse componente curricular que é filme nacional. E é obrigatório, né, que seja exibida pelo menos 2 horas de filme nacional semanalmente nas escolas. Você sabia disso? Não, né? Mas é muito importante e pouquíssimas escolas cumprem isso. Isso é uma maneira de garantir a valorização da produção cultural nacional. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher são incluídas como temas transversais nos currículos de que trata o caput desse artigo. Observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Olha, esse parágrafo é de inclusão muito recente, ou seja, grandíssimas, como diria o Chaves, chances de cair na sua prova. Vamos lá. Conteúdos relativos a quê? A direitos humanos, gente. Né? A educação de direitos humanos é uma obrigatoriedade no currículo. E referente a quê também? A prevenção de todas as formas de violência contra as crianças e contra a mulher, ao infanticídio, ao feminicídio. Todos esses são conteúdos que devem ser incluídos no currículo como tema transversal, ou seja, são conteúdos que devem ser ministrados em algum momento por todas as disciplinas, tá bom? E você deve ter também a distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Não dá para você falar de feminicídio da mesma maneira que você fala no ensino médio, você fala da mesma forma no ensino fundamental 1, por exemplo. Né? Então tem que ter material didático específico oferecido, né, para que este conteúdo transversal seja ensinado nas escolas. Parágrafo 9º, bora lá, tá gostoso, estamos indo, hein? Não tá legal? Tá instigante. A educação
nono a educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais do que trata o caput, né? Você também tem que ter práticas de educação alimentar e nutricional na escola, né? Também tema transversal, também de todas as disciplinas. Ah, não, mas para falar de alimentação tem que ser a professora de ciências. Por quê? Uai, professor de geografia, ele pode falar sobre, por exemplo, o desperdício de alimentos, por exemplo, ao longo do mundo, ao longo dos países, né, ou nos estados ou nos municípios. Professor de português pode fazer uma redação, né, sobre o tema. Professor de matemática pode trabalhar medidas, porcentagens, quanto por cento dos alimentos a gente come que vão para o lixo são desperdiçados. O conteúdo ele é transversal, ele pode e deve ser trabalhado em todas as disciplinas, ok? Continuando agora para o artigo 26A, ou seja, é a continuação desse artigo na parte A. E diz assim: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Veja bem, aqui está legislando tanto para os estabelecimentos públicos quanto para os estabelecimentos privados. Muito cuidado, você sabe que o diabo reside nos detalhes. E são estes detalhes aqui, ó, estou grifando, que o seu avaliador vai cobrar na prova. Então, quais estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio? De quais redes? Das redes públicas e privadas. Ou seja, para todos eles deve estar no currículo o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Lei número 11.645 de 2008, que foi incluída aqui na LDB. Então, é obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira e indígena, ok? Para a rede pública e para a rede particular. Está legislando aqui para as duas redes. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir destes dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica, política, pertinentes à história do Brasil. Olha, aqui o que é muito importante eu vou grifar aqui, ó, vou colocar em vermelhinho essa grande parte aqui deste artigo, porque o legislador aqui ele está preocupado em garantir esses conteúdos. Aí perguntar assim, mas por que está falando da história africana, indígena e não está falando da história europeia? Por quê? O nosso currículo ele é historicamente eurocêntrico. Já se fala em demasia da história da Europa.
Você estuda os vikings lá, né? Quando é que você vai ver um viking na sua vida, né? Ou quando é que você vai ver uma pessoa, o quanto você vai ter contato com descendentes diretos dos vikings, né? Que é o povo inglês, o povo germânico e etc, né? E você estuda muito pouco sobre os indígenas, né, e seus descendentes. Então, veja bem, isso é muito importante. Aqui tem uma preocupação do legislador de tornar o nosso currículo menos eurocentrado. Então, por isso, vai sim estudar a história da África, a história dos africanos e a contribuição deles na cultura nacional. Vai sim estudar a história dos povos indígenas brasileiros, a história das etnias indígenas e a sua contribuição para a cultura nacional. Aqui o legislador está muito interessado em garantir o currículo, ok? Parágrafo 2º desse artigo 26, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e literatura e história brasileira. Gente, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado mesmo com o parágrafo 2º do artigo 26A, ok? Essa questão, gente, ela sempre cai nas provas. É uma raridade, é arroz de festa essa questão. Os conteúdos referentes ao ensino de história, de cultura afro-brasileira e indígena, eles são, digamos assim, primordialmente trabalhados nas disciplinas de literatura, história e educação artística. Digamos assim, eles são obrigados, mais obrigados a serem trabalhados. Não obstante eles deverem também ser trabalhados de forma transversal nas outras disciplinas, porém, grava história, literatura e educação artística devem primordialmente trabalhar estes conteúdos. Ufa, deu aquela cansada? Respira fundo. Respira. Pensa assim, olha que monte de informação bacana. Olha como eu estou aprendendo. Você está aprendendo coisas que você não sabia. Ó, o seu cérebro está lá, ó, se exercitando e você está ficando cada vez mais inteligente, cada vez aprendendo com maior facilidade. E eu estou aqui para fazer esse caminho com você. Não se esqueça, dê o seu like, comente, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E ó, aquele compromisso, divulga esse vídeo aí para mais 5 pessoinhas, né, para você ajudar o nosso canal a crescer. Eu sou o professor Cláudio, professor do Fim do Mundo. Aquele abraço, fica com Deus e em pé.